Oi, gente! Bem-vindos de volta! Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas práticas do que eu faço quando eu quero elevar o nível do meu roteiro em termos de personalização e de autenticidade da minha experiência de viagem. Eu não vou esconder nada, vou mostrar pra vocês tudo que eu faço e que realmente funciona. Então fica comigo! Como eu sempre gosto de fazer, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a estrutura desse vídeo e falar o que vocês vão encontrar nele do início até o final. E são 5 dicas no total, em que eu vou falar sobre como você pode fazer uma pesquisa melhor e mais específica a respeito de atrações e restaurantes, lugares para comer, além de mostrar para vocês fontes de informações que geralmente a gente não encontra facilmente simplesmente numa pesquisa no Google ou no YouTube, e dar dicas práticas do que fazer quando você estiver lá no seu momento de viagem para, durante o período ali, você ainda conseguir extrair mais do seu destino. E se vocês ainda não viram, tem um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre planejamento de roteiro de viagem, passo a passo, desde o início, até incluindo questões de logística, deslocamentos, escolha de hospedagem, como otimizar o seu tempo. Se você ainda não viu, eu super recomendo que você assista esse vídeo e complemente com o conteúdo desse aqui. A gente sabe que o ponto de partida para o planejamento de uma viagem é pesquisa, mas dependendo da forma como você faz a pesquisa, você vai encontrar resultados diferentes. O que eu quero compartilhar aqui agora com vocês é uma técnica para você conseguir resultados muito específicos dentro daquilo que você espera experimentar durante a sua viagem. E quando a gente fala de pesquisa na internet, uma coisa que é de suma importância são as palavras que você usa como termos de busca. A combinação dessas palavras vai determinar o tipo de resultado que você encontra. E quanto mais específico a gente for, melhor vai ser o resultado que o Google vai entregar pra gente. E aí, pensando nisso, ao invés de você pesquisar simplesmente coisas como melhor lugar para conhecer em Nova York, vamos usar Nova York como exemplo, tá? O melhor lugar para comer em Nova York, ou o que fazer em Nova York, pensando primeiramente na experiência gastronômica, você vai pensar em o que essa cidade tem para te oferecer pelo qual ela é famosa, sabe? Tipo assim, existe algum tipo de comida, um prato ou alguma experiência gastronômica pela qual essa cidade é conhecida? É nisso que a gente vai focar pra gente poder extrair o que de melhor essa cidade para onde você tá indo tem a oferecer. E aí, seguindo aqui o nosso exemplo de Nova York, vamos pensar em coisas que Nova York tem que são famosas. E, gente, essa é até uma dica de uma formulazinha de busca que vocês podem usar para qualquer destino de viagem. Pensando primeiramente na comida, vamos colocar assim, melhor, olha, já tá até aparecendo aí pra vocês, lugar para comer cookie em Nova York. Foi uma pesquisa que eu já fiz, então o Google já lembrou. E aí olha o que aparece pra mim, top 5 melhores cookies de Nova York, 2 lugares diferentes para comer cookie em Nova York, e aí essa pessoa fez uma comparação, e por aí vai, tem vários resultados, vocês estão vendo aí que alguns eu já cliquei, já abri. E aí o legal é que esse tipo de busca vai te entregar resultados que são posts, conteúdo produzido por gente que tem blog de viagem ou site especializado naquele destino de viagem. Além disso, pensando agora em outro tipo de experiência, vamos colocar aqui algo que vai levar a gente para conhecer melhor o que a cidade tem de atrações e de eventos culturais para oferecer pra gente. E aí, uma outra coisa que é legal levar em consideração quando a gente está falando de experiência cultural e turística na cidade é pensar em qual é o período em que a gente está indo, porque tem muitas coisas que são sazonais e que podem estar acontecendo especificamente naquele período em que você está lá, e que por isso a gente não vai encontrar um volume grande de informação a respeito na internet, por ser algo tão específico. E pensando nisso, a chave de busca que eu recomendo para vocês é eventos, mais nome da cidade, mais o período no qual você está indo. Se você quiser ser ainda mais específico, tem como. Você pode colocar, por exemplo, festivais gastronômicos ou festivais culturais, nome da cidade, mais período que você está indo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como eu já usei esse tipo de pesquisa, que foi festivais Gramado, setembro de 2023. Olha como o Google já te dá um calendário, que é bem legal. E aí vão aparecer também conteúdos de sites e blogs especializados em conteúdo sobre essa cidade, dentre outros, mas vai ter muito resultado. Olha, esse Gramado Blog, Gramado Inesquecível, tem o próprio site do Minimundo, que é uma atração de Gramado.
E fazendo essa pesquisa, eu descobri que Gramado tem um festival gastronômico que acontece em setembro. E eu estive na cidade em setembro e fui nesse festival, comi, foi uma experiência maravilhosa. Nesse festival eu descobri que tem um pizzaiolo lá de Gramado que ganhou uma competição de pizzaiolos que aconteceu no Brasil, em primeiro lugar como o melhor pizzaiolo do Brasil. E eu só pude experimentar isso porque eu participei desse evento muito específico que estava acontecendo exatamente quando eu estava lá na cidade. E para saber de tudo isso, eu precisei fazer uma busca muito específica e muito direcionada, que é o que eu tô pontuando aqui para vocês. E aí, uma outra forma de você pesquisar de uma forma específica, e essa dica é mais para quem vai fazer viagem internacional e também está pesquisando em inglês, é digitar Hidden Gem e nome da cidade. Por exemplo, Hidden Gem Paris. E aí você pode, inclusive, traduzir os resultados, caso você não queira ler em inglês, mas simplesmente fazendo essa busca você vai ampliar a sua quantidade de informação a respeito do seu destino de viagem e aí ter uma chance maior de ter essa experiência mais personalizada e autêntica. Agora vamos lá para a nossa segunda dica. Essa dica é sobre um site que pouquíssima gente conhece, então eu acredito que você ainda não tenha ouvido falar. Se você já conhece, me conta aqui nos comentários, que se chama Atlas Obscura. E qual que é a proposta desse site? É exatamente como o nome sugere, ser um atlas de coisas que pouca gente conhece, que estariam ali no âmbito mais obscuro. E a ideia é que eles sugerem passeios, atrações, lugares para comer que são subestimados, pouco conhecidos e, em muitos casos, até curiosos quando é algo mais temático. Eu considero o conteúdo do Atlas Obscura de muito valor, justamente porque aquilo que a gente encontra lá dentro, dificilmente a gente vai encontrar em outras fontes. E ele é um site em inglês, então é um site que vai te entregar informações sobre qualquer lugar do mundo, mas você pode também traduzir ali no seu navegador ou pegar o nome do lugar que você está encontrando ali como sugestão e fazer uma pesquisa a respeito em português, se você se sentir mais confortável. Mas vale pontuar aqui que, apesar de ser um site em inglês, o Atlas Obscura também tem muitos resultados relacionados ao Brasil. Ó, a primeira coisa que aparece aqui para mim é coisas para fazer no Brasil. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona quando a gente vai navegando nesse site. Primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar o nome de uma cidade. Eu vou colocar aqui, vamos continuar ali no nosso exemplo de Nova York. Nova York. E aí já vai aparecer aqui para mim o guia do Atlas Obscura para Nova York. E eles falam que tem 751 coisas que são muito legais, escondidas e que não são usuais para fazer na cidade. E aí eu tenho aqui várias opções. O layout me lembra um pouco do TripAdvisor, que eu já sou familiarizada, então isso me causa uma sensação de familiaridade com o site. E aí tem muita coisa diferente. Vai ter coisa que é muito específico, meio nichado para um tipo de público muito interessado em um assunto determinado, mas também tem muita coisa que é mais geral. E aí, gente, essa pesquisa aqui no Atlas Obscura pode te levar a ter várias descobertas a respeito da cidade para onde você está indo. Pesquisando aqui, eu já descobri coisas muito interessantes sobre lugares diferentes, já tenho até uma lista de coisas que eu tenho vontade de fazer quando eu for nesses lugares. Um exemplo é Paris, que tem o maior mercado de comida do mundo. Eu descobri isso aqui no Atlas Obscura. Eu nunca vi ninguém que gravou conteúdo sobre viagem para Paris compartilhando que fez esse passeio, e é um passeio que eu me interesso e eu descobri por aqui. Então, essa é a nossa segunda dica para você dar uma conferidinha que eu acho que vale muito a pena. Agora, a nossa terceira dica é: pesquise por aqueles sites oficiais de turismo das cidades. Eu sei que esses sites geralmente não são tão atrativos se comparados com sites de blogs e pessoas que produzem conteúdo especializado em viagem. O layout não é tão legal, mas vale a pena, gente. Eu garanto que esses sites entregam conteúdo de muito valor e uma coisa que a gente muitas vezes não pensa é que, por não serem assim tão otimizados, esses sites dificilmente aparecem nas buscas, eles são pouco ranqueados nas buscas do Google. Então, se a gente não tiver essa intenção bem clara de encontrá-los, a gente dificilmente vai cair num desses sites. E por isso, para chegar a acessar o site, eu vou recomendar que vocês pesquisem de uma forma bem simplesinha. E para ilustrar dessa vez, eu vou usar Curitiba. Site de turismo oficial Curitiba. Ó, já é a primeira
resposta que eu tenho aqui. E aí, esse é o layout do site de Curitiba. O site de Curitiba ainda tá muito legal comparado a outros sites. E aí, olha só quanto conteúdo. A gente tem aqui uma aba de onde ficar, várias opções de hotéis. Temos onde comer. E aí tem tipos de lugares diferentes, bares, cafés coloniais. Além disso, uma outra coisa que eu acho legal buscar dentro desses sites é como explorar aquela cidade em determinada estação do ano. E aí você pode procurar ali de uma forma bem mais focada naquela época na qual você vai. Agora, a nossa quarta dica é: procure por páginas que se proponham a ser guia gastronômico de um determinado lugar. Isso ajuda muito a gente a ter uma noção de como são os restaurantes. Às vezes você já tem ali ideias de restaurantes que você quer conhecer. Dentro de uma página como essa, você vai ver a experiência de quem já foi lá para você ter certeza se realmente esse é o melhor restaurante para você visitar naquele determinado momento, ou se tem alguma outra opção melhor. Além disso, você consegue encontrar também catalogados lugares diferentes da cidade, como que você pode explorar cada um deles. Eu acho que esse tipo de conteúdo ajuda muito a gente, principalmente quando é um lugar que você ainda não conhece. Agora, a nossa quarta dica já não é mais relacionada à internet. Vamos pensar que você já chegou no seu destino de viagem. Como que você pode descobrir coisas a respeito desse lugar quando você já está lá e complementar a sua experiência ali, agregando mais valor ao seu roteiro. E a dica é: converse com os locais, converse com quem vive ali naquela cidade, com quem está lá naquele momento, onde você está circulando, onde você está hospedado, que está sabendo do que está acontecendo, o que os turistas estão decidindo fazer ali, que essa pessoa te recomenda. E, mais importante, gente, essa é uma pergunta de ouro para você fazer: o que os locais gostam de fazer na cidade e que os turistas não conhecem? Essa pergunta pode te levar a explorar um outro lado da cidade que essa parte mais turística não vai te mostrar e que vale muito a pena também, que muitas vezes é mais acessível e subestimado. E dentro dessa dica eu posso compartilhar com vocês, por experiência própria, como funciona. Uma vez eu estava em New Orleans, nos Estados Unidos, estava a trabalho, mas também a passeio. Estava conversando com a pessoa com quem eu tive contato lá. Eu fui para um museu, trabalhei ali como curador desse museu durante o dia, e quando a gente foi se despedir, eu compartilhei com ele quais eram os meus planos do que fazer na cidade quando eu estivesse ali, durante a noite, no dia seguinte. E aí ele falou: olha, eu recomendo que você vá na Bourbon Street, que é uma rua muito turística da cidade, todos os turistas vão lá. E aí ele me recomendou lugares específicos para ir nessa rua que valem mais a pena do que outros, que eu ia ter uma experiência melhor, um custo-benefício melhor. E aí já fica uma dica que é difícil a gente encontrar na internet, porque a pessoa tem que ter ido lá e ter experimentado diferentes lugares para saber te falar: não, esse aqui é melhor que esse, sabe? Além disso, ele me falou: olha, tem uma outra rua aqui em New Orleans que é visitada pelos locais. Essa rua poucos turistas conhecem, mas a gente sempre vai porque vale muito a pena pelos restaurantes, a qualidade da comida que eles servem lá. E tem várias opções, lugares bonitos para você passear. Eu recomendo muito que você vá lá, apesar de não ser um lugar muito conhecido. E eu fui, e isso agregou tanto valor na minha experiência, me tornou a minha visita a New Orleans tão mais especial e memorável. Então, por isso que eu sempre recomendo isso. Converse com as pessoas enquanto você estiver ali. E não tenha vergonha de perguntar para quem trabalha ali no hotel onde você está hospedado. Se você for andar de Uber ou de táxi, pergunte para o motorista. Ou mesmo alguém que está ali também como turista, mas que talvez já está há mais tempo na cidade que você e já teve a oportunidade de visitar mais lugares. Pergunta o que essa pessoa está achando. A gente sempre encontra alguém ali em passeios, ou até mesmo no hotel, no elevador. Abra a boca e faça essas perguntas, porque vale mesmo a pena e faz a sua experiência ser ainda melhor. Essas foram as dicas, eu espero que vocês coloquem em prática. Vocês viram que eu não escondi o ouro, eu entreguei mesmo aqui, ó, de mão beijada para vocês. E me contem aqui nos comentários depois como que foi colocar isso em prática, o que vocês descobriram a respeito dos lugares para onde vocês estão indo. Eu quero muito saber. E se inscreve aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos e acompanhando aqui o nosso conteúdo sobre viagem. Te espero nos próximos e vou deixar aqui para vocês uma sugestão de vídeo que eu tenho certeza que vai te interessar assistir a seguir.